Correção na nossa primeira atividade sobre gráficos. Primeira questão. O gráfico a seguir representa a posição de um carro em movimento numa estrada. Determine a posição do carro no instante 7 horas. Temos aqui um gráfico de função afim, porque é uma reta. Eixo X ele está querendo calcular o tempo, enquanto no eixo Y a gente tem a posição em quilômetros. Só que perceba o seguinte, essa é uma situação de movimento. Podemos considerar assim uma estrada. E as estradas vai ser marcado a quilometragem, a distância em determinado lugar. Só que o carro nessa situação, ele não está saindo do quilômetro zero. É como se ele estivesse saindo afastado 20 quilômetros do lugar e depois de 4 horas ele chegou numa placa que estava marcando 60 quilômetros. Assim, ele não andou nessa situação 60 quilômetros em 4 horas. Ele só andou a distância de 20 a 60, ou seja, ele só percorreu 40 quilômetros em 4 horas. Então aqui eu posso fazer uma razão, dividir 40 quilômetros por 4. Isso vai ser igual a 10 quilômetros por hora. Com isso, vamos multiplicar por 7, já porque a questão está perguntando em 7 horas. O gráfico, por enquanto, só nos deu a resposta até 4 horas. Então, em 7 horas, cada hora ele percorreu 10. 10 vezes 7, ele percorreu 70 quilômetros. Aí, se você observar, não tem essa alternativa 70 quilômetros dentro das opções. Só que, de novo, esse carro ele não saiu do quilômetro zero, ele saiu do quilômetro 20. Para ter nossa resposta, vamos pegar esse 70 e somar com 20. 70 mais 20, temos 90. Então, é essa a alternativa correta. Questão 2. O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a... A gente tem no eixo vertical o número de espécies ameaçadas de extinção. Ele começou em 239 e foi marcado até 461. E temos no eixo X a pesquisa feita em anos, de 1983 até 2007. Então a gente vai trabalhar com a diferença entre esses termos, 461 até 239, para saber o quanto de crescimento teve o número de espécies ameaçadas de extinção. Então vamos aqui subtrair. 1 menos 9 não podemos porque 1 é menor do que 9. Então vamos puxar emprestado. Aqui fica 5, aqui fica 11. 11 menos 9, 2. 5 menos 3, 2. E 4 menos 2, 2. Aqui a gente descobriu o número de aumento das espécies ameaçadas. Agora a gente vai ver a diferença entre os anos. 7 menos 3, 4. 0 menos 8 não podemos, não tem que puxar emprestado. No lugar do 20 a gente vai colocar 19, para dar assim, no lugar do 0 ter 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0. Então, o tempo de realização da pesquisa foi ocorrido entre 24 anos. Continuando. Temos 222 número de aumento de espécies ameaçadas durante 24 anos, que foi o tempo realizado pela pesquisa. Assim, a gente vai pegar esses dois valores e dividir. 222 dividido por 24. Assim, vai caber no nosso quociente 9. 4 vezes 9 dá 36. Coloca 6, eleva 3. 9 vezes 2 dá 18. Mais 3, 21. E subtraímos. Faz a subtração agora. Unidades. 2 menos 6 não podemos. 2 é menor do que 6. Então, puxar emprestado. Do 2 vai ficar 1. Esse o emprestado vem para cá. Temos 12. 12 menos 6, 6. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Como a gente tem ainda resto, a gente vai colocar no quociente vírgula para poder botar um 0 depois do 6. Como 60 que a gente tem agora no resto é maior que 24, a gente vai poder dividir. Dentro dos 60, cabe 2 vezes 24. E o dobro de 24, 48. Aqui a gente pode subtrair.
0 menos 8, novamente, não podemos. 0 é menor do que 8. Puxamos emprestado do 1. 6. Fica 5. E aqui ficamos com 10. 10 menos 8 podemos subtrair. Sobra 2. 5 menos 4, 1. Novamente, nosso resto 12 é menor do que 24. Vamos colocar 0 e nada no quociente. 120 dividido por 24, cabe 5. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 2 vezes 5, 10. Com mais 2, 12. Então, a gente tem 120 menos 120. Ou seja, o resto é 0. Assim conseguimos terminar nossa divisão. Esse valor que encontramos é a média de aumento de ano em ano no número de espécies ameaçadas. Cada ano que passa está aumentando 9,24 o número de espécies ameaçadas. Onde 2007 para 2011, que é a pergunta feita pela questão, vai se passar 4 anos. Então, 9,25 número de espécies, vezes 4 anos que vai se passar, a gente vai ter que multiplicar esse resultado. 4 vezes 5, 20. Coloco o 0 da unidade, elevo o 2 da dezena. 4 vezes 2, 8. Mais o 2 em cima, 10. Boto o 0, eleva 1. 4 vezes 9, 36. Mais 1, 37. Só que 9,25 por ser decimal e temos dois números após a vírgula, os dois últimos zeros também ficarão após a vírgula. O que é esse resultado? Significa que em 4 anos, 37 espécies entraram na pesquisa sobre ameaças. Se a gente olhar o gráfico, o último valor colocado nele foi 461. Esse valor é do ano de 2007. Só que, como se passou 4 anos até 2011, esse número cresceu, mais 37 espécies. Então, basta somar. 1 mais 7, 8. 6 mais 3, 9. Baixo 4. Então, em 2011, a gente vai ter 498 espécies ameaçadas. Item E. Terceira questão. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcula em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Segundo o nosso gráfico, de menos 10 graus até 30 graus Celsius, a gente vai ver qual é a diferença de variação de temperatura. Como partimos do 30 e vamos tirar esse 10, menos por menos, mais. 30 mais 10, 40. Ou seja, a diferença da temperatura mais alta marcada pelo gráfico até a temperatura mais baixa, menos 10, aqui temos uma diferença de 40 graus Celsius. E essa mudança de temperatura ocorreu em 5 minutos. Com esses dois resultados, 40 graus Celsius em 5 minutos, podemos descobrir a média de aumento de temperatura a cada minuto. Basta dividir 40 por 5. E 40 dividido para 5 é 8. Pois 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 é 0, então a divisão é exata. Ou seja, 8 graus Celsius, a temperatura dessa barra de ferro aumentou a cada minuto. Como a barra de ferro iniciou com a temperatura negativa menos 10, e se passar um minuto ela aumenta 8 graus, menos 10 mais 8 vai dar menos 2 graus Celsius. Mas eu desejo saber em 0 graus Celsius. Então ainda falta 2 graus para essa barra aumentar de temperatura. Só que a gente descobriu por enquanto foi que a cada minuto aumenta 8 graus Celsius. Como isso aqui é uma função afim, a gente pode ter uma pequena relação. Ó. Se 8 graus Celsius a temperatura aumenta a cada minuto, eu posso afirmar que ela aumenta 4 graus Celsius a cada 30 segundos. Mas eu quero saber um aumento que seja só de 2 graus Celsius. Então, metade de 4 é 2 e a metade de 30 é 15. Então, eu posso tirar essa afirmação da questão. Para aumentar 2 graus Celsius, eu preciso ainda de 15 segundos. Então, como a gente já tinha passado 1 minuto para chegar em menos 2, do menos 2 para chegar no zero, a gente perde 15 segundos. Logo, a alternativa correta é 1 minuto e 15 segundos. Quarta, o gráfico esboçal da função y, ax mais b, representa o custo unitário de produção de uma peça em função da quantidade mensal produzida. Para que esse custo unitário seja R$ 6, a produção mensal deve ser igual.
Perceba que aqui é uma reta, o gráfico, então ela é de uma função afim decrescente. Quanto mais se produz peças, menor se paga por unidade. Segundo o nosso gráfico, o custo unitário era de 10 e baixou para 5. Assim, a gente tem uma diferença de custo unitário de R$ 5. Já a quantidade produzida era 720 e foi aumentando para 1020. Assim, para saber a diferença, passa a pegar 1020 e subtrair 720. 0 menos 0 é 0, 2 menos 2 é 0, 10 menos 7, 3. Então, a diferença de aumento de peças foi de 300 unidades. Como essa quantidade aumentou quando o custo diminuiu em 5, basta pegar essa diferença das duas barras. 300 dividido para 5. Mas aqui a gente não vai pegar o 300 inicialmente. Vamos pegar só o primeiro valor mais próximo que a gente pode tirar de 300, que é 30. 30 dividido para 5, no quociente cabe 6. Pois 5 vezes 6 dá 30. 30 menos 30, 0. Daqui ainda tem o 0 que não foi usado. Então ele vai abaixar junto com o resto. E 0 dividido para 5, ele tem que ser dividido. 0 dividido para 5 é 0. 0 vezes 5 é 0. 0 menos 0 é 0. Uma divisão só termina quando, depois da subtração, e depois de abaixar todos os valores, eu tenho 0. O que é esse valor aqui? Significa que a cada real reduzido do custo unitário, a quantidade produzida aumenta em 60 unidades. Segundo o gráfico, o primeiro valor que a gente tem é que se a peça unitária custa R$10, vai ser produzida 720 peças. Se eu diminuir R$1 nesse custo, as peças vão aumentar em 60. 720 mais 60, 780 peças produzidas. Se eu diminuir novamente essa peça, o custo dela em R$1, R$8, ou seja, que eu vou ter, a quantidade de peças produzidas aumenta novamente em 60. 780 mais 60, 840. Se eu diminuir novamente mais R$1, R$7 de custo, com mais 60 unidades de peças produzidas, eu chego a 900. Como eu quero chegar ao custo unitário de R$6, basta pegar esse valor de 7 diminuir 1 e o 900 peças aumentar em 60. Então, se o custo é agora de R$6, eu vou poder produzir 960 peças. Alternativa D. Espero que vocês corrijam bem as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato. Boas aulas e até a próxima.